Meu nome é Abner, eu moro em Fortaleza. Tenho 2 filhas, Samara e Rafaela, que tinha dificuldade em se alimentar, então ela estava perdendo peso, teve desnutrição. Hoje ela está se alimentando melhor e mais esperta. Eu me chamo Edilene, sou mãe da Emily, de 10 anos, e da Eveline, de 2 anos e 11 meses. Quando eu chego em casa, eu gosto de sempre assim dar uma volta com elas, que é para tirar da rotina, porque elas passam um pouco de tempo em casa. Fiz um tratamento com a Eveline, que foi desnutrição, e logo em seguida, ao terminar o da Eveline, eu iniciei o da Emily, de sobrepeso. O Brasil ainda tem bolsões de miséria que convivem com um grave problema de saúde, a desnutrição infantil. A pobreza, a falta de higiene, o desmame precoce e a falta de diversidade de alimentos são as principais causas da desnutrição. Como a gente pode definir desnutrição infantil? Todo organismo, toda pessoa humana precisa ingerir determinada quantidade de alimentos e de alguma maneira equilibrada para que consiga, particularmente quando criança, crescer de maneira saudável, de maneira harmônica. Qualquer desbalanço, particularmente para menos, mas também para mais, pode significar que aquela quantidade e qualidade dos alimentos tem problemas. Então, especificamente a desnutrição energético-proteica está relacionada a ingesta em qualidade e em quantidade insuficiente dos 3 principais tipos de alimentos: os açúcares ou carboidratos, as gorduras ou lipídios e os aminoácidos ou proteínas. Mas também está ligado a carências específicas ou de vitaminas ou de micronutrientes. A partir de 6 meses, quando ela deixou a mama, aí ela ficou com dificuldade para se alimentar, só queria a mama. E depois que eu comecei a tentar dar coisa mais grossinha, né, sem ser muito líquida, como a sopinha passada no liquidificador, essas coisas, aí que ela não queria mesmo. E o que você tentou fazer para ela começar a comer a sopinha? Eu fui tentando passar mais tempo para ver se ela sentia mais fome, né? Uhum. Só que aí já é errado, né? Porque tinha que ser de 3 em 3 horas. E aí eu acho que prejudicou mais. Você notava ela emagrecendo? Notava a fisionomia dela mudando, né? Os bracinhos mais finos, tipo olheiras. Isso ela já tinha que idade? Ela estava perto de 2 anos. Então o posto identificou que ela não estava ganhando peso adequadamente, encaminhou para o hospital e lá eles fizeram um diagnóstico de que o problema era desnutrição, que estava causando essa baixa na imunidade, que ela pegava muitas infecções. Como se faz o diagnóstico de desnutrição infantil? Algumas vezes é a vizinha ou um parente que comenta com a mãe: como que sua criança está tão emagrecida? A família mesmo nota que o filho está ganhando peso de maneira insuficiente ou se desenvolvendo de maneira inadequada. Quando ele vem para a enfermagem, para o médico, para a nutrição, os parâmetros que nós utilizamos são as mensurações, na mensuração do peso, da estatura, a relação entre o peso e a estatura, chamado índice de massa corpórea, e o crescimento cerebral. Há algumas medidas que são visíveis. Quando eu peso e boto na balança, ou meço o tamanho da criança, eu estou vendo que ela está indo bem ou não. Já do ponto de vista do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento sensorial, do desenvolvimento da linguagem, esse mecanismo qualitativo ele é mais sutil. E quais são as características no corpo da criança? Primeira coisa é essa coisa do emagrecimento. A sua pele começa a ficar ressecada, os seus cabelos ficam descoloridos, frágeis. Em formas mais avançadas ela apresenta um rosário raquítico, né? Em algumas circunstâncias o seu abdômen começa a ficar proeminente porque não tem massa muscular, né?
Com a baixa ingestão calórica, o corpo passa a consumir gradativamente a gordura corporal e a musculatura esquelética, que é o reservatório de energia do organismo. A deficiência de nutrientes essenciais no sangue, como vitamina A, ferro e zinco, enfraquecem o sistema imunológico da criança, responsável por defendê-la de vírus e bactérias. Com a diminuição desses anticorpos, a criança fica suscetível a desenvolver doenças como diarreia e problemas respiratórios com mais frequência. Quais são as causas de desnutrição infantil? A gente costuma classificar em causas primárias e causas secundárias. A grande causa diz respeito à quantidade insuficiente de alimentos e essa quantidade também produzindo um desbalanceamento. A dificuldade que as famílias têm de ter acesso, ter disponibilidade, muitas vezes, na maioria das vezes, ligado à impossibilidade de comprar alimentos, mas também temos muitas crianças aqui com desnutrição secundária. Secundária a doenças, muitas em quadros neurológicos, com síndromes genéticas. A criança não consegue se desenvolver mesmo tendo uma boa alimentação. Quando é que você descobriu que a Eveline estava com desnutrição? Ela tinha uns 4 meses de idade, ela tinha. Foi no posto de saúde, que ela era acompanhada pelo médico do posto de saúde. Ela só ganhava gramas. Ela não perdia, mas o que ela ganhava era muito pouco para a idade dela. E com quantos quilos ela nasceu? Ela nasceu com 3,50 kg. Como é que foi a gestação dela? Foi tranquila. Agora sim, eu me privei de comer muita alimentação porque o médico disse que eu estava com peso acima para minha idade, né, para minha estatura. Tanto que eu comecei minha gestação com 63 quilos e terminei com 65 quilos. O parto foi normal? Assim, teve uma complicação pós-parto. Após ela nascer, eu tive hemorragia. Me liberaram, mas quando foi com 2 dias, eu retornei para o hospital porque eu estava muito pálida, sentindo muita dor de cabeça e eu não sabia o porquê. Então, meu marido me levou para o hospital. Foi percebido no exame, de imediato, que eu estava com anemia forte. A gestação da mãe tem algum problema que cause desnutrição no filho? Sim, nós temos algumas doenças, né? Aqui em particular as doenças que cursam com redução da passagem de nutrientes da mãe para o bebê, seja desnutrição materna, seja hipertensão materna, enfim, uma série de problemas da saúde da mãe que pode afetar o filho. Agora, um dos grandes fatores implicados na desnutrição intrauterina, que pode ser atacado pelo sistema de saúde, é o fumo materno. Prejuízo que é o hábito de fumar, né, sobre uma criança, não só sobre o seu desenvolvimento intrauterino, mas como eu acabo de mencionar, o seu desenvolvimento posterior no campo da sociabilidade, faz com que uma das tarefas principais de um bom pré-natal é apoiar as mulheres a abandonarem o hábito de fumar. Você percebia que ela passava horas sem mamar? Ou não, assim, de imediato não, eu achava que aquilo ali era normal e... né? Não, assim, de primeiro momento eu não tive essa percepção, não. Ela ficava no peito e, assim, se eu deixasse, eu acabava dormindo junto com ela e ela não mamava, o que era para ela mamar. Com que frequência que ela mamava? Era de 2 em 2 horas? No início, como não tinha esse problema eu não tinha percebido esse problema que ela estava com um peso baixo, ela mamava mesmo nos horários. Por exemplo, ela estava dormindo, eu não acordava ela para mamar, né? Aí chegava a passar 3 horas, 3 horas e meia, teve algumas vezes chegou até a passar 4 horas. Aí com o passar do tempo, como ela estava essa queda de peso, né, estava baixando o peso dela, então a médica do posto de saúde me orientou eu acordar ela, não deixar ela mais do que 3 horas dormindo, que passasse desse horário eu teria que acordar ela. A gente sabe que a produção do leite materno depende de vários fatores, né? Claro que a nutrição da mãe é importante, mas a tendência é que a mãe ofereça, mesmo quando ela está desnutrida, um leite bem rico em alimentos. Por isso que se fala tanto em aleitamento materno exclusivo, porque vai estar sempre muito bom o leite. Então tem outros fatores, estresse é um deles, né? A mãe estressada tem mais dificuldade de amamentar o nenê. Se a criança está mamando pouco, ela estimula menos a produção de leite, né? Ela estimula menos o mamilo, estimula menos a sucção e aí vai estimular menos o cérebro da mãe a fazer com que a mama produza leite.
leite materno, ele é único para aquele indivíduo que nasceu naquele momento de vida daquela mulher. Então, já para um próximo filho, a sua composição já vai ser diferente. Essa criança, ela é protegida contra infecções, né, que é uma grande causa de mortalidade e de doenças, né? E no leite materno ela encontra anticorpos contra, principalmente com essas bactérias, digamos assim, que são mais agressivas. Hoje em dia está se fazendo um link entre algumas doenças crônicas que vão aparecer só ao longo da vida do indivíduo, com o fato dele ter sido amamentado ou não no início de sua vida. Então nós temos efeito bem tardio. Exatamente. Nós temos alguns tipos de cânceres, né? Nós temos hipertensão, colesterol alto, diabetes, aparecimento de diabetes, obesidade. E como é que está a situação do aleitamento materno do Brasil? Já é mais favorável? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela considera bom só acima de 24 meses. Nós estamos muito longe disso. O nosso período médio fica em torno de 11 meses. Então ela é considerada ruim ainda, esse indicador. Embora se avançou muito. No começo da década de 80, uma mulher amamentava em média, 2 meses e meio. Nós já estamos em quase 1 ano. Sua irmã precisa de ganhar peso, porque ela, né, não está adquirindo o peso ideal para a idade dela, mas você precisa moderar no que come, porque você já tem o peso já passando do que é para você. Ter acesso a uma alimentação saudável e equilibrada é o primeiro passo para evitar a desnutrição infantil. Após o período da amamentação, a criança passa a receber outros alimentos além do leite da mãe. Aqueles ricos em ferro e outros nutrientes são muito importantes para o desenvolvimento. Você sabe quais são esses alimentos? Feijão dá ferro, com certeza não vai dar anemia. A beterraba também, diz que comendo também não vai dar anemia. Fruta do caju, né, em si, muito bom, contém ferro. Laranja, porque, né, evita a gripe. Tenho bastante cuidado com a higiene. A alimentação dele, eu nunca fico enchendo demais a barriguinha dele, é sempre de 3 em 3 horas. Vitamina A, C e ferro, né, principalmente por causa de anemias, né. Mingau ou leite, dependendo do que o médico passa, né? A gente vê que hoje as crianças elas não têm realmente uma nutrição adequada, né? Eu acho que as pessoas desnutridas, muitas vezes é os pais que não têm nem condição financeira de ajudar. É importante a preparação dos alimentos. Você chegou a aprender alguma coisa sobre isso? Lavar bem as frutas e verduras antes de guardar, por causa das bactérias. As mãos são muito contaminadas, né? São sujas, a gente toca em tudo. Então lavar bem as mãos com água e sabão, né? Lavar as frutas, as verduras. Mesmo as que a gente for descascar, é bom dar uma lavada. A Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Como deve ser a introdução dos alimentos após esse período? Até os 6 meses aleitamento. Com 6 meses a gente já recomenda a mãe adicionar fruta e começa a introduzir os vegetais. Na sopinha, na canja. A proteína é bem importante. A gente incentiva o consumo das carnes, né? E as vitaminas e os minerais que estão nas frutas, nas verduras, nos legumes. E os carboidratos, que seriam no arroz, nas massas. E dependendo da faixa etária, a gente vai orientando as quantidades, a consistência, a forma que ela deve ingerir, se é só amassadinho, se é pastoso, se é mais, quando chega a 1 ano já é no ponto de mastigar. E quais são os alimentos que vocês costumam recomendar, ricos em vitamina A ou ferro? Os alimentos ricos em vitamina A são todas as frutas e verduras amarelo alaranjado. O ferro, todos os alimentos de origem animal, assim, tipo o fígado tem bastante ferro, a carne tem bastante ferro. São ferros mais biodisponíveis, porque ele chega no organismo, ele é muito mais metabolizável, quer dizer, ele é mais bem aproveitado. Já os alimentos de origem vegetal, por exemplo, as folhas verdes escuras, o pimentão, o espinafre, a couve, a gente orienta que elas sempre têm que dar acompanhado com algum outro alimento que seja fonte de vitamina C.
nem sempre elas têm acesso à carne. O feijão é uma leguminosa que é bastante rico também em ferro. A gente recomenda que use um pouco de vitamina C nesse momento, usar uma salada de legumes ou um suco de fruta na sobremesa, que já vai melhorar a absorção desse ferro do feijão. Como é que tem sido a alimentação dela hoje? Ela gosta de comida molhada. Como você vê, ela tem que ter o líquido, né? Assim, o caldo do feijão ou de carne. Ferro é um elemento fundamental para o desenvolvimento do sistema cerebral, para o desenvolvimento do sistema imune. Se você associar ferro, por exemplo, com vitamina A, você tem e zinco, por exemplo, esses 3 elementos, tem uma força, tem uma potencialidade aumentada no controle das infecções. Nos 10 meses dela de vida, ela deu uma leve anemia também, que aí também a médica daqui, a pediatra, aumentou a dose de ferro. Dose de ferro. Normalmente, a partir dos 6 meses, a gente introduz ferro. E aí a vitamina A pode variar de região para região. Felizmente, com relação à desnutrição infantil, ela está praticamente erradicada no país. Ela está restrita atualmente a bolsões, digamos assim, de miséria, de pobreza. A erradicação da desnutrição, ela basicamente está associada com estratégias de melhoria de qualidade de vida, de distribuição de renda, né, de alimentação. Então tem o Bolsa Família, com certeza teve um impacto, educação. Quando a gente tem uma redução drástica da desnutrição, a anemia aumenta, né? Então é um problema que, sem dúvida nenhuma, não está controlado no nosso país, né? E como é que nós vamos controlar a anemia? Em primeiro lugar, com boas práticas na alimentação infantil, começando por aí, né? Então, o que são boas práticas? Começa com aleitamento materno, de preferência exclusivo nos primeiros 6 meses e depois continuado com outros alimentos 2 anos ou mais. Essa é a recomendação. Depois, a questão da qualidade dos alimentos. Quando a criança começa a receber outros alimentos, a partir dos 6 meses, esses alimentos têm que ser alimentos que a gente diz saudáveis, né? Ricos em ferro. Quando o assunto é nutrição, o Brasil convive com 2 situações extremas. De um lado, a desnutrição e de outro, a obesidade, que se torna cada vez mais prevalente. Por isso, além de garantir o acesso aos alimentos, é importante garantir práticas de alimentação saudável. Não ofereça doces, salgadinhos e refrigerantes às crianças. Esses alimentos são muito calóricos e tiram o apetite, diminuindo o interesse da criança para alimentos mais saudáveis. Muitas vezes, os vegetais são inicialmente pouco aceitos pelas crianças. Ofereça em diferentes momentos e de diferentes formas. Dê o exemplo. A educação é o exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho que ele tem que comer verduras, vegetais folhosos, se ele nunca viu a mãe comer. Porque em todos os grupos existem erros alimentares. Por isso que hoje em dia tem desnutrição e temos obesidade. Com esse processo de industrialização muito grande, com o próprio meio de vida que a gente vive, de viver nessa correria, as pessoas não se alimentam na hora certa, terminam lançando mão de outros subterfúgios dos fast foods. A pessoa pode estar obesa por uma ingestão muito grande de energia, de calorias, de muita gordura, muita massa, e não está utilizando as frutas, as verduras, os legumes, que são fontes de vitaminas e minerais. Ela tem que ter esse equilíbrio, esse balanço alimentar, ter todos os nutrientes consumidos na quantidade certa para a idade certa. É bem marcante o fato de ter tido uma filha que teve problema de se alimentar pouco e ter uma filha que se alimentava excessivamente. Eu tinha que explicar para ele, olha minha filha, sua irmã precisa de ganhar peso, porque ela, né, não está adquirindo o peso ideal para a idade dela, mas você precisa moderar no que come, porque você já tem o peso já passando do que é para você. Quando é que você percebeu que a Emily estava com sobrepeso?
Uns 8 anos de idade eu sabia mesmo que ela não estava com o peso ideal para a idade dela. Eu não tinha problema com a Emily de alimentação, de comer frutas nem verdura. Eu nunca tive esse problema com ela. Mas era uma coisa que eu não me preocupava tanto, né? Quer dizer que assim, a base de carboidrato em casa a gente utilizava bastante. E frutas e legumes, verdura, era menos. Foi quando eu comecei a mudar, me preocupar com ter salada todos os dias na mesa. Tirar ela daquele foco da comida, por exemplo, sair da TV, de frente da TV, caminhar mais, andar mais. Crianças com sobrepeso ou obesidade podem também ter desnutrição infantil? Pode, né, no sentido de que, nesse caso, que a ingesta em qualidade, né, que ela está ingerindo, que faz com que ela fique com sobrepeso, significa de alguma maneira má nutrição. Criança barriguda pode ser desnutrida? Pode, né? A criança com a barriga muito flácida, né, muito emagrecida, pode significar que ela esteja com perda de peso. A desnutrição causa problemas no aprendizado da criança? Na verdade, as condições aonde a desnutrição surge que são mais responsáveis pela dificuldade de aprendizagem, a relação com a escola, do que a própria carência de alimentos. Fumar durante a gestação aumenta a chance de desnutrição infantil? Sim, o fumo interfere com a passagem de alimentos da mãe para o bebê. É uma redução e uma dificuldade também de aproveitamento de determinados nutrientes pelo bebê e é uma das principais causas isoladas de desnutrição intraútero. E o que a nutricionista identificou na alimentação da Rafaela? Tinha que regular os horários e não desistir, né? Tentar até ela ir se acostumando, fazendo, por exemplo, a beterraba no suco, que ela não queria, não aceitava, já que ela gostava muito de líquido. Cenoura, né, também, feito suco com laranja. A gente diz até que na introdução dos alimentos, quando vai dar uma comidinha nova, mesmo que a criança cuspa, tem que dar de novo, dar de novo, dar de novo, pelo menos 10 vezes, oferecer 10 vezes, em 10 ocasiões diferentes, para dizer que aquele alimento não funcionou. Qual é o tratamento para desnutrição? Definindo qual é a gravidade, né, da depressão alimentar que a criança tem, se a criança está desnutrida leve, grave, moderada, ela tem um atendimento da nutrição centrado na reorganização do padrão alimentar ou do cardápio alimentar que a família tem. Se a criança está nos primeiros 6 meses, é máximo o nosso investimento, a nossa estimulação, o nosso incentivo para o aleitamento materno exclusivo. A segunda vem o alimento complementar depois de 6 meses. Aí, particularmente, a gente chama atenção ao alimento central do meio-dia, a comida, em particular a chamada comida colorida. Como que as mães aqui de Fortaleza, do Ceará, podem procurar o IPRED? Toda instituição tem que ter uma missão, tem que ter uma definição para ficar clara para a população. E nós continuamos como critério de entrada a criança que tem desnutrição. Mas é uma tendência nossa a aceitar também crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade emocional. E nós temos a possibilidade de oferecer um atendimento centrado no crescimento e no desenvolvimento e recebendo os diversos saberes profissionais. Em particular, nós temos o atendimento da nutrição. A gente vê o acompanhamento ambulatorial pediátrico com relação à nutrição, mas a gente também vê o atendimento social investindo na mãe, com profissionalização, questões de autoestima. Quando eu cheguei aqui com a Eveline, eu estava assim, tão preocupada que eu estava com a autoestima baixa. E o IPRED, ele me deu essa autoestima de volta. A desnutrição, em particular algumas formas de desnutrição graves que a gente tem aqui, não é explicada só pela ausência de comida. A ausência também da matéria-prima para o desenvolvimento humano, para a alma, que são os afetos, que é uma vida saudável, uma vida de companheirismo. Essa situação de pobreza, de doença mental, de violência, traz para a família e particularmente para a mãe uma perspectiva de vida muito limitada. É muito difícil uma pessoa num cenário desse conseguir olhar para frente e fazer um plano para a própria vida. Conseguir olhar para seus filhos e se sentir uma mulher fortalecida.
a melhor coisa que se pode fazer por uma criança é cuidar adequadamente da sua mãe. Alimentos para o corpo e alimentos para a alma. Da criança, da mãe, da mulher e da família. Ser saudável é você adquirir conhecimento sobre os alimentos que você consome. Você saber o que levar para casa, o que comer, ter consciência do que você está ingerindo. Para ela ser bem desenvolvida, bem inteligente, que tenha um futuro bem melhor, né? Todos os nossos programas estão disponíveis na íntegra no nosso site. Visite www.tvbrasil.org.br/ser saudável.